Olá, rainha, seja muito bem-vinda no vídeo de hoje, onde eu vou te explicar. Será que tem data limite para fazer a terapia de reposição hormonal? Será que tem que fazer por 5 anos? Será que fazer por mais tempo vai te trazer prejuízo? Quantas mulheres continuam sofrendo porque os profissionais que cuidam delas dizem, tenho que suspender a tua terapia de reposição hormonal, não dá. Que desespero é esse? Então, vamos lá? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre esse tema e se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, médica especialista em saúde feminina há mais de 25 anos, sou ginecologista, mastologista, tenho pós-graduação em nutrologia e sou especialista em medicina do esporte. Vamos ao conteúdo de hoje? Entrei na menopausa com 38 anos, fiz reposição hormonal até os 57 anos, a médica suspendeu, resultando em calor, sua muito, desidrata, apesar de tomar muita água, mesmo assim não para de molhar a roupa. Vamos fazer uma conta aqui. Menopausa precoce, primeiro ponto, dos 38 aos 57, fez reposição hormonal por 19 anos. Aí vem duas questões que eu trago para você. A primeira, uma mulher que sofre, que pode ser o seu caso, com calorão. Eu tenho muitos vídeos sobre calorão, mas de uma maneira breve eu vou trazer para você de todos os sintomas da menopausa. E eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, os 76 sintomas da menopausa. O calorão, eu digo que ele é o líder da quadrilha dos sintomas da menopausa. Por quê? Porque 8 de cada 10 mulheres vai ter o calorão. 80% é bastante. Por isso que ele é tão comentado. Tive menopausa. As mulheres costumam dizer, tive menopausa porque tive calorão. Estou tendo a menopausa porque está tendo calorão. Ou passou a menopausa porque passou o calorão. Por quê? Porque esses jargões são tão frequentes? Porque o calorão é um sintoma muito frequente. Só que ele passa para 90% das mulheres num período de 2 a 5 anos. Como ele passa, dá uma ideia de que passou a menopausa. Só que 10% vai ter calorão a vida toda. E não dá para saber se eu vou ter, se você vai ter calorão a vida toda. O que acontece com algumas mulheres, nesse caso, fez a terapia de reposição hormonal por 19 anos, menopausa precoce, ou seja, antes dos 40 anos, a médica decidiu suspender a modulação hormonal, eu já vou explicar por quê, resultando, ela não tem qualidade de vida. Então, o que fazer nessas situações? Primeiro ponto que eu quero trazer para você. Tem data limite para fazer a reposição hormonal? Não tem data limite. Desde que você faça o acompanhamento correto, tenha um profissional orientado para te ajudar nesse acompanhamento correto. A cada tanto, eu, por exemplo, recomendo o acompanhamento a cada 6 meses. Se está tudo bem, continua fazendo a reposição hormonal. Daqui a mais 6 meses, está tudo bem? Continua fazendo a terapia de reposição hormonal. Eu tenho uma frase de um dos meus professores, o Dr. Nilson Mello, eu nunca esqueço que ele falou isso quando alguém nessa turma fez uma pergunta para ele, isso lá em 2018. Dr. Nilson, até quando fazer a reposição hormonal? Muito legal a resposta dele, porque ele é homem e ele está muito vinculado a todas as sociedades no Brasil e no mundo que se preocupam com qualquer mulher, qualquer uma de nós, para viver uma menopausa sem sofrimento. E ele respondeu, pode ser feita até os 160 anos. Muito lindinho, hein? O que ele quis dizer? O que eu estou falando para você? Não tem data limite. Se você está sendo beneficiada com um tratamento que é repor o que o seu corpo não produz, por quê? Principalmente porque você está muito sintomática, quem falou que tem que limitar a reposição hormonal? Não existe isso é um conceito já super ultrapassado e tem profissional ainda dizendo que a reposição hormonal só pode ser feita em até 5 anos, depois tem que suspender.
como é que fica a vida depois dos 5 anos? É claro que não é só a reposição hormonal que talvez uma rainha que está sofrendo com o calorão precise. É o todo que tem que ser olhado. Eu tenho que olhar se você que está tendo calorão, como é que está o teu estilo de vida. Se você é estressada, que piora calorão. Se você é ansiosa, que piora calorão. Como que é o teu sono, se você tem uma noite péssima, um sono não reparador, que vai piorar seu calorão. O próprio calorão pode fazer com que você tenha uma noite não reparadora. De qualquer forma, você entra no ciclo, que eu chamo de ciclo da ruína do calorão. Não é o calorão que te impede de dormir, que te impede de se maquiar, que te impede de usar um creme, que te deixa desconfortável numa situação onde todos estão sequinhos e você está toda molhada. Um calorão que vem numa situação que te deixa constrangida. Quem olha para você pensa que você pode estar passando mal e não é simplesmente o calorão que está afetando, que está te deixando desconfortável. Sofrer com o calorão, como qualquer outro sintoma da menopausa, não é normal. Então não existe isso de estar toda molhada e vive assim de qualquer jeito, não. Tem uma solução, e a solução é o que eu estou colocando aqui para você, que é o todo. Tem que avaliar se está no peso. Você está no peso? Ah, não estou no peso. Tem que emagrecer, está com a barriga da menopausa? Tem que acabar com a barriga da menopausa e ter uma solução para isso, mesmo que possa parecer difícil, que tenham falado para você que é difícil, que você tenha tentado sem sucesso, tem. Tem como você parar, pensar e realinhar o seu estilo de vida se você está muito estressada, se você está muito sobrecarregada. Por quê? Porque isso tem um impacto desfavorável no calorão. Tem N formas de tratar o calorão. Claro que o padrão ouro considerado é a modulação hormonal, mas a modulação hormonal tem que ser feita sim. Eu indico, eu recomendo, eu faço num corpo desinflamado, num corpo que já está num processo ou já conquistou um processo de estar no modelo magro, e não é magro de ser magrela, é magra no sentido de estar no seu peso, que eu chamo de ideal, real, verdadeiro, definitivo. Então, quando nós falamos de calorão e tem todos esses mitos de que é só esperar que passa ou que é normal viver com calorão, não, ele pode não passar para 10% das mulheres. Ele tem risco, independente de tudo que eu falei que você pode estar sofrendo hoje com o calorão nesse ciclo da ruína, ele tem maior risco para demência. Quanto mais calorão, mais risco para demência. Quanto mais calorão, mais risco para você ter infarto agudo do miocárdio, mais risco para você ter derrame. Ou seja, não é só sofrer com o calorão, é o impacto do calorão a médio e longo prazo também, e isso ninguém te fala. Então, é um absurdo uma mulher hoje ter que viver, pleno século XXI, essa péssima experiência de estar sofrendo com calorão. E o que é muito triste também, um colega falar, não tem o que fazer, ou você tem que se conformar, ou deu, eu não posso mais te dar a terapia de reposição hormonal. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, fazer o que depende de você, que é adequar teu estilo de vida e, começando, se não está no peso, buscar emagrecer. Eu tenho muito conteúdo, fica comigo, aprende, aplica. Eu te dou várias oportunidades para você emagrecer, caso você precise. Caso você já esteja magra, ok, que vale para você que vai emagrecer também. Até quando fazer terapia de reposição hormonal? Pode fazer durante toda a vida, desde que em cada avaliação, em cada segmento, o seu corpo esteja aceitando bem, esteja tudo bem, não tenha contraindicação. Se nós vivemos todas nós, de mais ou menos 10, 12 anos, quando os nossos ovários começaram a bombar na produção hormonal, até 40, quando a pré-menopausa se anuncia, 50, até 50, imagina, dos 10 aos 40, 50 anos, são 30, 40 anos da nossa vida.
com hormônios. E por que agora nós não podemos viver os nossos próximos 30, 40 anos com uma quantidade mínima de hormônio? Porque a reposição hormonal ela é em dose baixa, é diferente da primeira metade da vida, que nós temos menos hormônios para a parte não reprodutiva e mais hormônios para a parte reprodutiva. Agora não tem mais a parte reprodutiva. Nós precisamos do quê? De uma pequena quantidade de hormônios que atenda às necessidades, ou seja, que vá atuar nas células, no caso do calorão, para equilibrar e regular a nossa temperatura corporal e para todas as outras funções, numa quantidade mínima, molécula compatível, igual à nossa, na via certa, seja transdérmica, seja via vaginal, seja sob a forma de implantes. Por que nós não podemos? Por que se coloca tanto esse medão de que hormônio vai dar câncer, que hormônio vai fazer mal? Não! Isso, infelizmente, é uma turma que está desatualizada, que precisa estudar e entender que tudo na nossa vida é pensar em quais benefícios que eu vou ter, que você vai ter, pensando no todo, e quais os eventuais riscos. Senão nós não atravessaríamos uma rua, senão nós não entraríamos no avião. Atravessar uma rua, não podemos ser atropeladas? Podemos. Entrar no avião, o avião não pode cair? Pode. E nós deixamos de atravessar a rua? E nós deixamos de pegar um avião? Não, não deixamos. Então, se você, nós como mulher, vamos ter muito mais benefícios e o nosso risco é baixo, não vale. Não vale viver melhor hoje. Se hoje você vive bem, a chance de você continuar vivendo bem amanhã é grande. Se hoje você vive mal, qual a chance de amanhã você estar pior ainda? Maior essa chance. Então nós não podemos deixar de fazer uma escolha, no caso, a terapia de reposição hormonal como um complemento do estilo de vida para acabar com o calorão, porque nós temos medo. E muitas vezes o teu medo está porque você não foi orientada. Então, quando um médico suspende e deixa a mulher na famosa frase "a Deus dará", está errado. Então, não aceite, não se conforme. Você não tem que se conformar, você não tem que sofrer. Entenda que tem um caminho, o caminho é o todo que eu acabei de explicar e temos que viver uma vida assim, sem o calorão e sem qualquer outro sintoma. Isso é 100% possível. Viver é o que eu acabei de falar agora. Temos que aceitar a menopausa? Sim. Temos que nos conformar com os sintomas? Não. E é dessa forma que você tem que viver. Então, não se conforme. Que loucura, hein? Muitas mulheres sofrendo, que pode ser o seu caso, porque ouvem esse veredito de que a terapia de reposição hormonal não pode ser feita a vida toda. Agora você já sabe. Então, ao aprender, você tirar as conclusões. Você pode fazer a escolha de aquele profissional não se encaixa para cuidar de você nessa fase da vida. Então, você pode tomar a decisão de buscar um profissional preparado, atualizado, para que ele possa fazer o tratamento correto, para que você não tenha que sofrer nessa fase. Viver uma menopausa sem toda essa problemática. E se a reposição hormonal te cair bem, e por que não fazê-la a vida toda? Beijo no coração.